Próximo tema aí ligado a essa questão, já que estamos falando de despesas e de honorários, é um assunto dos mais complicados. A gratuidade da justiça. A famosa justiça gratuita. Isso tem despertado uma série de controvérsias no judiciário, tem despertado uma série de polêmicas. E todas essas polêmicas acontecem principalmente por dois motivos. A lei que cuidava do assunto era uma lei muito antiga. É a lei 1060 de 1950, a lei da gratuidade. E depois, a gente teve a Constituição Federal de 88, tratando de um assunto parecido, e isso ajudou a criar mais confusão. A lei de 50, tão antiga, a lei de 1950 é tão antiga, que não era nem o Código Civil passado que existia. Porque o Código Civil passado era de 73, era o Código de 1939. Então o que acontece? Veio suscitando uma série de questionamentos, uma série de problemas levantados com essa lei. E a boa nova é que o novo CPC ele passa a cuidar dessa matéria. E ele faz isso como? Revogando alguns artigos daquela lei de 1950 e trazendo, a partir do artigo 98, as regras para obter o benefício da justiça gratuita. Então agora, a gente vai olhar essa questão no novo CPC. E é preciso fazer algumas ponderações aqui, porque a gente tem visto muita confusão a respeito disso no próprio Poder Judiciário. A gente tem visto muita confusão com um item, e que eu faço questão de chamar a atenção ali, de uma diferença grande que existe, enorme. Aliás, não tem nada de igual entre justiça gratuita, gratuidade da justiça e assistência jurídica integral. A gratuidade da justiça é uma coisa, a assistência jurídica é outra coisa. Do que é que trata o novo Código de Processo Civil? Da gratuidade. Onde é que eu encontro assistência jurídica? Na Constituição. O artigo 5º diz que o Estado promoverá assistência jurídica integral aos que comprovarem necessidade. Ao passo que, para obter a gratuidade da justiça, basta uma simples declaração. Eu não tenho que comprovar a necessidade. Basta declarar que eu não tenho condição de pagar as despesas do processo. Qual é a diferença entre gratuidade da justiça e assistência jurídica? Quando eu peço a gratuidade da justiça, o que é que eu estou querendo? A isenção das despesas. Eu tenho advogado. Eu não preciso de advogado, eu tenho advogado. Mas como é que você vai pagar o advogado? É problema meu. Você me procura lá no escritório e fala, pô, bicho, dá para você quebrar esse galho para mim? Eu falo, dá. Como é que eu te pago? Não precisa pagar, não. Ué, qual o problema? Não pode ser meu irmão? Não posso fazer de graça para meu irmão? Qual o problema? Então, o que eu quero? O que eu quero, que eu não posso pagar, são as custas do processo, as despesas do processo, os honorários advocatícios da parte contrária. E para isso, o que eu vou requerer ao juiz é o benefício da gratuidade. Como é que eu faço isso? Basta eu declarar no processo que eu não tenho condições. Declaro sobre as penas da lei que eu não tenho condição de arcar com as custas e com as despesas do processo. O que é a assistência jurídica que a Constituição garante? É o Estado fornecendo um profissional do direito. É o Estado me dando um defensor público. Eu não tenho condições de ter um advogado, porque eu não dei sorte do meu irmão ser advogado, que ele vai fazer de graça para mim. Eu não tenho condições de contratar um profissional. E o que eu quero do Estado? Eu quero esse profissional.
O Estado tem que me dar um defensor público. Para isso, eu preciso comprovar que eu não tenho condição. Eu vou lá na defensoria, eu vou ficar na fila, vou chegar lá 3 horas da manhã para pegar a senha. Eles vão fazer uma análise da minha vida, vão pedir para eu trazer olerite, trazer conta de banco, imposto de renda, tudo que eu tiver, para ele chegar à conclusão de que eu não tenho condição. Há diferença entre os dois? Muita diferença. Aliás, não há nenhuma semelhança entre os dois. E qual é o problema? O problema é que você entrava com um pedido de justiça gratuita e o juiz dizia que você não comprovou porque a Constituição manda comprovar. Não manda. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não quero um profissional. Eu quero só a isenção das custas. Eu já tive decisão do tribunal dizendo que a antiga lei que não tinha sido recepcionada pela Constituição. Porque a declaração não vale mais. Mas, excelência, eu não quero um advogado. Eu não quero um profissional. Eu só quero a isenção das custas. Era uma confusão sem tamanho. Uma mistura de pato com ganso. Aliás, o senhor sabe qual é a diferença do pato, do ganso e do marreco? Eu também não sei, porque a gente foi lá para o interior, tinha um bicho andando lá e ninguém sabia se era pato, ganso ou marreco. Não é? Mas aí, ó, pato ou ganso? Ninguém sabe. Agora vamos ver se pelo menos, estando a coisa no novo Código de Processo Civil, fica mais claro. E quando é que vão descobrir que o Brasil é um país pobre? O Brasil é um país de miseráveis. E o processo é caro. Como tudo nesse país é caro. A maioria esmagadora da população não ganha um salário mínimo. Como é que vai pagar a custa de processo? Uma advogada colega minha entrou com uma ação em favor de um coitado lá e pediu justiça gratuita e o juiz indeferiu. Indefira o seu pedido porque não comprovou. Sabe o que ela fez? Ela pegou o cidadão e levou para o juiz. Bateu lá, dá licença, excelência. Pois não. Posso entrar? Pode. Esse aqui é o seu José. Cidadão lá de chinelo, coitado, com a roupa toda rasgada. Esse aqui é o seu José que o senhor indeferiu a justiça gratuita para ele. Sabe o que o juiz fez? Voltou atrás, né? Deu a justiça gratuita e falou: senhor, não me faça isso nunca mais, viu, doutor? Não é? Tá certo. Tá certo. E que mundo que a gente vive? O Brasil é um país de miseráveis. É um país de gente pobre. A pobreza no Brasil, ela está reconhecida em nível constitucional. A pobreza no Brasil, ela está reconhecida na Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição, ela diz que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza. Que país que põe isso na Constituição Federal? Um país que é pobre. E você vai me dizer que o coitado que ganha um salário mínimo pode pagar as custas do processo? E o argumento? Não, mas contratou advogado particular, então pode pagar as custas. Isso lá é argumento? A própria lei diz que o juiz deve dar preferência ao advogado indicado pela parte. Eu posso receber ao final os honorários. Não preciso estar recebendo honorários agora. Eu vou entrar com uma ação de indenização e vou dizer para o meu cliente: olha, no final do processo você me paga 20% se você ganhar. É advocacia de risco. Perfeitamente legal. Isso chama-se honorário cota litis. Está previsto no Estatuto da OAB. Então é argumento indeferir a gratuidade porque tem advogado particular. É a tal da mistura. Não pode misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o filósofo. Não é? Então, vamos ver se pelo menos agora, com isso vai mudar. Né? A gente vai ter aí vai clarear as ideias.